Agora, falando por que é que o Supremo está com 10 ministros e não 11, que é a sua lotação completa? Porque você deve se lembrar que o ministro Luiz Roberto Barroso, quando foi presidente do Supremo Tribunal Federal, depois que o mandato dele se esgotou, ele pediu aposentadoria antecipada. Ele poderia ter continuado como ministro por um bom tempo, mas ele quis se afastar da corte, quis ir tocar lá a vida dele, teve problemas de saúde que ele enfrentou e venceu esses problemas de saúde, mas enfim. E faz 5 meses que essa vaga está aberta, porque o Lula escolheu nomear o advogado-geral da União, Jorge Messias, também é mais um Messias, mas não tem nada a ver com Bolsonaro, e esbarrou na dificuldade de ter a aprovação do nome do Jorge Messias no Senado, que o Senado tem que aprovar ou não. No Senado, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, começou a jogar contra, porque o candidato para essa vaga do Alcolumbre era outro, era o Aras, que foi procurador-geral da República no governo Bolsonaro. Era o Aras que o Alcolumbre queria. Então o Lula disse: bom, o meu escolhido é esse, mas eu só vou mandar o nome dele para o Senado oficialmente quando eu tiver a garantia de que o nome dele será aprovado. Senão é uma perda de tempo. Eu indico, não é aprovado, vou ter que indicar outro. Somente hoje o Alcolumbre deu ao governo garantias de que, muito bem, o nome do Jorge Messias será submetido à votação no Senado. Somente hoje. E marcou a sabatina, porque não é só uma votação. Como vota? Aí eu vou aprovo, não aprovo. Não. O candidato a uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é interrogado por horas a fio, a critério dos senadores, e é obrigado a responder às perguntas dos senadores sobre qualquer assunto. Depois é que o nome vai para o plenário e o plenário aprova ou não aprova. Então está marcada essa sabatina do Messias para o dia 29 deste mês. Mas por que É, que o Alcolumbre cedeu agora? O Alcolumbre está segurando há um tempão essa porque sabatina. ele cedeu, Alcolumbre não conta. Então ficam os jornalistas, nós jornalistas, tentando adivinhar ou ouvindo quem eventualmente ouviu alguma coisa do Alcolumbre. Aí você tem versões variadas para essa coisa. Tem a ver essa decisão do Alcolumbre, tem a ver com a decisão dele de, no dia 30, o Messias será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 29. Mas Alcolumbre marcou para o dia 30, no plenário, uma sessão do Congresso, não é nem do Senado só, porque o presidente do Senado também, quando o Senado e Câmara se reúnem, é o presidente do Senado que preside. Por isso que se diz que ele é o presidente do Congresso. Não existe presidente do Congresso. Apenas ele preside essas sessões conjuntas, Câmara e Senado, porque é presidente do Senado. Ele marcou para o dia 29 a sabatina do Jorge Messias. Não é ainda a aprovação em plenário, é a sabatina. Dia 30, o Congresso se reunirá para derrubar ou manter o veto que o Lula aplicou ao projeto de dosimetria da pena dos golpistas condenados. Isso interessa para burro a oposição ao governo Lula. Isso interessa para burro aos eleitores de Bolsonaro, do filhinho Flávio, do pai Bolsonaro, de quem seja. Os bolsonaristas se animaram com essa perspectiva, de derrubar o veto do Lula. E o Lula disse: olha, é inconstitucional, não Peraí, vou então a aprovar. sabatina é 29, dia E no dia 30, eles 30 podem derrubar o veto do Lula e voltar com a dosimetria que vai tirar o Bolsonaro mais cedo da prisão. Então, Bolsonaro e os demais golpistas. claro, então você acha que a intenção é jogar com a É, chantagem?
É isso. É lotar, sim, é você, o que o Alcolumbre está fazendo é uma concessão para um lado, uma concessão para o outro, bancando bonzinho, entendeu? E como ele vai Ah, não, mas precisar e como ele vai precisar de quórum, e que muita gente participe, seja da sabatina, seja dessa reunião do Congresso, para derrubar ou não o veto do Lula, ou seja, para diminuir as penas dos golpistas condenados, não é para soltá-los, é para diminuir a pena aplicada a eles. E entre eles está o senhor Jair Messias Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O Alcolumbre disse: tá vendo? Estenda a mão para um lado, estenda a mão para o outro. Vamos fazer as duas coisas, com diferença de um dia, de um para o outro. Não, mas só para eu entender, a sabatina é, vai ser no dia 29, no dia 29, portanto, já vai ser ou não aprovado o nome do Messias? Na Comissão de Ah, porque Constituição e falta o plenário. Justiça. Falta o plenário, que aí é E o outra plenário data. vai ser depois do dia 30. Depois, ninguém sabe qual é o dia, não está marcado Então, mas ainda. se o governo derrubar, conseguir derrubar a intenção de derrubarem o veto da dosimetria, se o governo mantiver o veto do Lula, Não, depois o Alcolumbre vai querer. o veto tá mantido, o veto não pode sair. Não, sim, O mas eu digo, Congresso, eles vão tentar derrubar o veto. O Congresso aprovou lá o projeto de reduzir as penas. O Aí o Lula Lula vetou. disse: não, isso não pode, está vetado. Aí agora o Congresso pode derrubar o É veto. contra a Constituição. O Congresso pode derrubar. Se o Congresso É derrubar o isso que eu veto, estou está perguntando. derrubado. Está Hã? derrubado. Não tá, se o Congresso derrubar o veto, está derrubado. Eu O sei, o que Congresso eu estou pode perguntando é o derrubar o seguinte: veto. se o Lula, se o governo tentar manter o veto, tentar jogar contra a derrubada do veto, isso vai implicar em mais demora depois para aprovar em nome do Messias? É isso que o Não Alcolumbre quer fazer? Ou necessariamente, ajuda a gente não. aqui ou Eu não acho tem depois? não ajuda a gente que a Não é gente. isso. O Alcolumbre só quer, então, fazer um afago dos dois lados. Ele não está chantageando ninguém, só quer jogar dos dois lados. É isso. Eu acho que sim. Mas acho, é por achismo. Porque o Alcolumbre não me conta as coisas antes de fazer as coisas. Aliás, ninguém me conta, como não conta você, como não conta a maioria dos jornalistas. Aí depois ficam as explicações, as informações geralmente em off. Em off é legal. É aquela informação que você dá para o jornalista e diz: olha, não bota na minha boca, eu não tenho nada a ver com isso. Estou te contando como se fosse assim um segredo de justiça. Você pode publicar. É uma informação legítima, desde que você não fique baseado apenas numa fonte ou duas. Você cheque aquela informação que você recebeu reservadamente e, por checá-la e ela ser confirmada por outras fontes, aí você confia ou não confia naquela informação. Isso é informação em off. Agora, hoje em dia, no passado, quer dizer, no tempo das antigas do jornalismo, que são os meus tempos, você não podia botar declaração em off. Declaração em off é aquela que o cara faz, sei lá, fulano é um ladrão, ou cicrano, olha, cicrano vai para o espaço. E aí sai aspeado, mas não sai o nome de quem disse aquela declaração. Aí é uma maravilha. Aí é uma maravilha. Em off declaração, qualquer um declara o que Agora, quiser sobre a é, proteção do sigilo. o Messias passa tranquilamente na sabatina? Você Ninguém, acha que está mais um ambiente quem de. sabe já tem informação espalhada pelo próprio Alcolumbre, ou a ele atribuída, mas atribuída na base de pessoas em torno, né, nos arredores da Casa Branca, pessoas em torno do Alcolumbre dizem que ele calcula que o Messias não vai ter mais, em plenário, quando o nome dele for submetido ao plenário, não vai ter mais do que 25 votos, de um Então mínimo cai. de um Vai ser o mínimo de primeiro. 41, de um mínimo de 41. Mas você não sabe se vai ser assim. Por Até exemplo, hoje só um foi. Só um ou dois, né? Antes, na enfim. história do Supremo Tribunal Federal, apenas um ministro Hum, indicado pelo presidente da República, um ou dois. Isso lá então, no início do século passado,
teve seu nome rejeitado, ou os dois tiveram seu nome rejeitado, se eu não me engano, foi um ministro ou dois. Não passou de três, não passou de três, que se a minha memória não tiver falha. É, Aí fica essa história, bom, mas se cair o nome dele no plenário, ele precisa de 41 votos, de um total de 81. De um total de 81, ele precisa de 41 votos para ter seu nome aprovado no plenário do Senado, não é na Comissão de Constituição e Justiça. E aí dizem, não, o Alcolumbre calcula que se tiver 25 votos no plenário vai ser muito. Você não sabe, não está na boca do Alcolumbre, o Alcolumbre não disse, não declarou. Ficam outros declarando em off, isso ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo outro. Como o jornalista adora publicar qualquer coisa, mas ainda nessa época de plataformas digitais que precisam desesperadamente ter coisa para estar colocando no ar o tempo inteiro, aí bota. Se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu, não aconteceu. Ninguém vai cobrar daquele jornalista. Mas vem cá, tu escrevesse aquela matéria dizendo isso. Era até em off. E aí? Ah, não, vem cá. Depois de lá para cá mudou. Ah, de lá para cá mudou. Entendeu? Já se foi mais exigente nessa, já se teve mais rigor na apuração e na publicação das informações do que hoje em Ó, dia. Mas isso é uma outra discussão. vamos, Agora, eu não dou como liquidada a aprovação do do Messias, quer dizer, Messias. a rejeição, não é a aprovação, a rejeição. Você tem o Ciro Nogueira, presidente do PP, dizendo, não, nós vamos aprovar o nome dele. Você tem o André Mendonça, ministro do Supremo, terrivelmente evangélico, indicado pelo Bolsonaro, lutando para. O André Mendonça está empenhado nisso, para aprovar o nome do Messias. Aí você vai me dizer, mas como? Mas Messias não é homem de confiança do Lula? E aí o André Mendonça não era homem de confiança do Bolsonaro e agora está que porque Jorge Messias é evangélico. Isso para André Mendonça é uma coisa importante, que também André Mendonça é evangélico. Então entram mil coisas nisso. Eu suponho, imagino que o Messias terá o seu nome aprovado. Aliás, outro que disse que o partido dele vai votar a favor do Messias foi o senhor Valdemar Costa Neto, presidente do PL bolsonarista. Se essas pessoas honrarem a palavra dela e o empenho delas, o Messias vai ser aprovado, será o futuro ministro do Supremo. Agora, não há garantia absoluta disso. Na Como, CCJ tem que como também passar não há também. garantia absoluta de que o veto do Lula vai ser derrubado. Pode ser derrubado ou não.